Fala torcida do Flusão. Estamos de volta com novas notícias do nosso tricolor das Laranjeiras. Deixe seu like, se inscreve no canal, para ficar por dentro de tudo que acontece no clube. A seguir teremos 3 notícias sobre o Fluminense. Fique até o final porque a última nos reserva uma grande surpresa. Vamos à primeira notícia. Soteldo novamente vira alvo da torcida do Fluminense após mais uma derrota no Maracanã. O tricolor das Laranjeiras foi superado pelo Corinthians por 1-0 no último sábado, e no calor da frustração, boa parte das críticas acabou recaindo sobre o atacante venezuelano. A irritação dos torcedores não foi apenas pelo resultado em si, mas pelo desempenho apagado de Soteldo, que entrou no segundo tempo, e além de não acrescentar nada positivo, esteve envolvido diretamente no lance que originou o gol adversário. Para quem acompanha o Fluminense de perto, já não é novidade ver o nome de Soteldo em meio a reclamações. A paciência da torcida está cada vez mais curta, porque não se trata apenas de uma noite ruim, mas de uma sequência que já vem de muito tempo. Basta olhar para os números. Em seus últimos 20 jogos, contando passagens por Venezuela, Santos e agora Fluminense, o atacante soma apenas uma vitória. É um retrospecto que assusta, ainda mais para quem veste uma camisa pesada como a nossa, acostumada a brigar por conquistas e a exigir regularidade. No caso do tricolor, o recorte é ainda mais desanimador. Soteldo tem 10 jogos pelo clube até aqui e os resultados são decepcionantes. 8 derrotas, 1 empate e só uma vitória. Nesse período, não marcou um gol sequer, tampouco deu uma assistência. Para um atacante, esses números são simplesmente inaceitáveis. Não há como defender alguém que tem a missão de criar e decidir, mas passa completamente em branco nesse aspecto. A torcida não perdoa porque sabe que o Fluminense precisa de jogadores que realmente façam a diferença. Ver Soteldo entrar em campo e não mudar o ritmo do jogo gera uma sensação de vazio, de desperdício de tempo e de oportunidade. Muitos jogadores que chegaram ao clube em condições até mais modestas conseguiram entregar muito mais em campo, seja na raça, na dedicação ou na efetividade. O venezuelano, no entanto, parece se esconder do jogo, limitando-se a algumas corridas curtas e dribles sem objetividade, que não levam a nada. Nas redes sociais, as críticas explodiram. Torcedores comuns e até figuras conhecidas, como o humorista Magno Navarro, não pouparam palavras para manifestar sua insatisfação. E a verdade é que não dá para ignorar esse sentimento coletivo. A torcida do Fluminense tem a sensibilidade de perceber quando um jogador está realmente comprometido e quando não consegue corresponder. Com Soteldo, a impressão que fica é de que ele não encontra motivação ou talvez não esteja preparado para a responsabilidade de vestir o manto tricolor. O mais preocupante é que, além de não entregar desempenho individual, o atacante acaba atrapalhando o time coletivamente. No jogo contra o Corinthians, sua entrada deveria ter dado mais velocidade e criatividade ao ataque, mas acabou tendo o efeito contrário. Ele perdeu bolas em setores perigosos, não acompanhou na recomposição defensiva. Em uma dessas falhas, o adversário aproveitou para construir o lance do gol. Para quem já está pressionado, esses erros só aumentam a desconfiança e a rejeição da torcida. Não é exagero dizer que Soteldo vem sendo um peso para o Fluminense, em vez de uma solução. O time precisa de jogadores que cresçam nos momentos difíceis, que ajudem a virar partidas complicadas, que transformem o Maracanã em palco de vitórias e não em cenário de frustrações. Infelizmente, ele não tem mostrado nada que justifique a confiança depositada. Muitos lembram que Soteldo já teve bons momentos no futebol brasileiro, principalmente em sua primeira passagem pelo Santos, quando chegou a encantar parte da imprensa com sua velocidade e ousadia. Mas o futebol vive do presente, não do passado. E a realidade atual é que ele não consegue mais reproduzir aquele desempenho. Está longe de ser o atacante decisivo que um clube como o Fluminense precisa. O torcedor tricolor é apaixonado, mas também é exigente. Não basta correr alguns minutos e dar dribles inofensivos, é preciso ser protagonista, criar jogadas reais de perigo e contribuir para vitórias. É por isso que o clima com Soteldo é tão pesado. A paciência está se esgotando, porque não há justificativa para números tão ruins. Em 10 jogos, nenhum gol, nenhuma assistência, e apenas uma vitória é algo que fere a tradição de um clube que sempre contou com grandes atacantes, de Fred a Cano, de Washington a Assis. O que mais incomoda é que, mesmo com todo o apoio inicial que recebeu, Soteldo não conseguiu dar nenhuma resposta em campo. Ele teve oportunidades, chances para mostrar serviço, mas até agora só coleciona decepções. É natural, então, que a torcida cobre, porque a camisa tricolor é pesada demais para quem não consegue sustentar o mínimo de protagonismo. Soteldo pode até ter nome, pode até ter fama construída em outros tempos, mas hoje não consegue justificar sua presença em campo. Para o Fluminense,
É preocupante carregar um jogador que não entrega resultados, ainda mais em um calendário tão exigente e em competições onde cada detalhe faz diferença. O torcedor não quer promessas vazias nem lembranças de glórias passadas, quer jogadores que resolvam agora, que honrem as cores do clube a cada partida. E nesse momento, a realidade é clara. Soteldo não é um excelente jogador. Está muito distante do que o Fluminense precisa, e a cada jogo fica mais evidente que sua passagem não empolga. O Maracanã merece protagonistas que elevem o nível do time, e não alguém que apenas ocupe espaço sem trazer contribuição real. Vamos à segunda notícia. Renato Gaúcho voltou a dar mostras de que entende profundamente o que é comandar o Fluminense em momentos decisivos. Após a derrota por 1-0 para o Corinthians no Maracanã, em jogo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, o treinador deixou claro que a escolha por escalar uma equipe praticamente reserva foi totalmente pensada e planejada. E, como torcedor, é impossível não reconhecer o quanto essa postura é inteligente. O Fluminense vive um calendário insano, jogando a cada 3 dias, e não há como abrir mão de preservar jogadores quando a temporada se afunila e competições de peso estão em jogo, como a Sul-Americana. É claro que a derrota incomoda, ainda mais dentro de casa e diante de um adversário que não atravessa sua melhor fase. Mas basta olhar o jogo com calma para perceber que, mesmo com 10 mudanças na escalação, o Fluminense jogou melhor que o Corinthians. O time teve mais posse de bola, criou mais oportunidades, e só não saiu com a vitória porque o futebol tem dessas coisas. Basta um detalhe, uma falha isolada, e o placar acaba sendo definido. Foi exatamente isso que aconteceu. O gol corintiano nasceu de uma indecisão estranha na nossa defesa, algo que nem costuma acontecer, e que acabou nos custando os 3 pontos. Renato foi claro ao afirmar que o tricolor não poderia se dar ao luxo de usar força máxima em um jogo de Brasileirão, sabendo que 3 dias depois tem um duelo duríssimo na Argentina, contra o Lanús, pela Sul-Americana. E, nesse ponto, eu concordo plenamente. O torcedor que cobra a utilização dos titulares em todas as rodadas talvez não entenda o peso de disputar 3 competições ao mesmo tempo. É preciso dosar, é preciso poupar, é preciso pensar lá na frente. De que adianta vencer o Corinthians em casa, mas perder jogadores fundamentais por lesão e comprometer os confrontos continentais? Além disso, existe uma diferença enorme em dizer que Renato deu desculpas e compreender que ele apenas expôs a realidade. O Fluminense é o único clube brasileiro envolvido em 3 torneios de forma simultânea. Isso exige uma estratégia que vai muito além da vontade imediata de vencer todos os jogos. Renato mostrou experiência ao lidar com esse cenário. Ele já viveu maratonas assim, sabe que, em setembro, o desgaste físico pesa mais do que nunca, e que cada decisão pode custar caro. E vale ressaltar, mesmo com uma formação alternativa, o Fluminense mostrou identidade, intensidade e organização. Não faltou vontade. O que faltou, como o próprio treinador apontou, foi entrosamento, o que é natural quando 10 jogadores diferentes entram em campo de uma vez só. Futebol é conjunto, é repetição, é sincronia. Não dá para exigir que um time totalmente mexido jogue como se fosse o titular. Ainda assim, ficou claro que o Fluminense tentou, buscou o gol e produziu mais que o adversário. Outro ponto que merece destaque é a discussão sobre os cruzamentos na área e a questão da estatura dos nossos atacantes. Renato foi muito feliz ao responder. O futebol não se resume a colocar jogadores altos para cabecear bolas levantadas. Quem viu Bebeto, por exemplo, sabe que habilidade, tempo de bola e posicionamento podem compensar centímetros de diferença. O Fluminense tem um ataque formado por jogadores mais baixos, mas isso não significa limitação. Pelo contrário, significa que o time precisa apostar em movimentação, tabelas rápidas, velocidade e inteligência para criar situações de gol. Quando o jogo pede uma mudança de estratégia, Renato sabe ajustar. No fim da partida, ao precisar correr atrás do resultado, ele tentou alternativas, mas sempre respeitando as características do elenco. Não é possível transformar nossos atacantes em gigantes de uma hora para outra, e nem há necessidade disso. O importante é que o time saiba usar suas qualidades ao máximo. Contra o Corinthians, as oportunidades apareceram, mas a bola não entrou. E, no fim das contas, é isso que define o futebol: a bola na rede. Como torcedor, eu vejo essa derrota de uma forma muito diferente da forma como alguns críticos tentam pintar. Para mim, não houve vexame, não houve desorganização, não houve falta de entrega. Houve, sim, uma estratégia clara: preservar peças importantes, dar rodagem a outros jogadores e se preparar para uma decisão muito mais relevante no meio da semana. O Brasileirão é uma maratona longa, e ainda há muito tempo para recuperar pontos. Já a Sul-Americana, com seu caráter eliminatório,
não permite erros. Se o Fluminense quer chegar longe e brigar por títulos, precisa pensar de forma inteligente. Renato demonstrou, mais uma vez, que sabe exatamente o que faz. Ele não apenas justifica suas escolhas, mas também transmite convicção. É um treinador que não tem medo de assumir responsabilidades, que protege o elenco e que valoriza o esforço dos jogadores, mesmo quando o resultado não vem. É justamente isso que faz dele um técnico tão importante: a capacidade de olhar além do placar. E se alguém ainda duvida da qualidade do trabalho, basta lembrar que há poucos dias o Fluminense se classificou para a semifinal da Copa do Brasil, mostrando força e maturidade em jogos eliminatórios. Isso não acontece por acaso. Isso acontece porque existe planejamento, porque existe comando, porque existe confiança no trabalho. Essa derrota para o Corinthians, portanto, precisa ser vista no contexto certo. Não é o fim do mundo, não é sinal de fraqueza. É apenas um capítulo dentro de uma temporada desgastante e competitiva. O Fluminense segue vivo em todas as frentes, e isso é motivo de orgulho. Renato mostrou coragem ao fazer mudanças drásticas e mostrou, também, que acredita no potencial de todo o elenco. Isso fortalece o grupo, cria opções e mantém todos os jogadores motivados. O próximo desafio será contra o Vitória, em Salvador, pelo Brasileirão. Mas, antes disso, vem o jogo contra o Lanús, e é impossível não pensar na importância dessa partida. O Fluminense tem condições de fazer história, de ir além, e isso só será possível porque existe um treinador que entende a grandeza do clube e que sabe dosar cada passo. Renato é um bom treinador, e a cada decisão prova que está comprometido com o melhor para o tricolor. Agora vamos à terceira notícia. Depois da derrota do Fluminense para o Corinthians por 1-0 no Maracanã, o clima no entorno do clube ficou tenso, mas cheio de foco para os próximos desafios. Na zona mista, o volante Otávio falou com o Netlu e deixou claro que segue a mesma linha do treinador Renato. O time não vai priorizar nenhuma competição. O recado do jogador mostra maturidade e confiança no grupo, mesmo que o resultado da noite não tenha sido favorável. Otávio, que é um jogador de qualidade indiscutível, ainda busca ritmo ideal de jogo. Ele reconhece que precisa de mais sequência para se encontrar plenamente em campo, mas mostra comprometimento total com o time e a estratégia do técnico. Eu acho que segue a linha, né? Que o Renato falou, não tem que priorizar nenhuma das competições. A gente tem um grupo qualificado, disse o volante, reforçando a confiança que o elenco possui no próprio potencial. É evidente que Otávio entende a importância de equilibrar o esforço físico e o foco tático, principalmente em uma temporada tão cheia de compromissos. Mesmo diante da derrota, Otávio manteve a postura positiva. Ele lamentou o resultado, mas deixou claro que o time deu tudo dentro das condições que teve. Infelizmente, no futebol não tem quem merece vencer, né? A gente, creio que dentro da possibilidade que tivemos hoje, fomos merecedores aí com resultado positivo. Infelizmente o Corinthians foi lá, fez o gol, saiu com a vitória, comentou. É um olhar de quem valoriza a entrega e reconhece que, às vezes, o placar não reflete o que o time apresentou em campo. Para nós, torcedores, é gratificante ver um jogador do nível de Otávio reconhecendo o esforço coletivo, mesmo em um dia de derrota. Outro ponto importante que o volante destacou foi a gestão do elenco diante da maratona de jogos. O Fluminense tem compromissos pesados, e a prioridade não é escolher apenas uma competição. A gente sabe da importância que tem o brasileiro. Sabíamos que era importantíssimo também dar descanso para o pessoal que vem jogando jogos seguidos e já tem terça-feira uma decisão muito importante. Para nós, precisamos fazer um grande jogo lá, explicou Otávio. Essa visão de planejamento é essencial, pois mostra que o time não se deixa levar apenas pelos resultados imediatos, mas pensa no médio e longo prazo, algo que todo torcedor do Fluminense aprecia e valoriza. Otávio, apesar de ainda estar encontrando o ritmo ideal, mostrou liderança ao falar sobre o futuro próximo do time. Ele deixou claro que o foco agora é no próximo compromisso, que será decisivo, e só depois disso a equipe voltará a pensar no Campeonato Brasileiro. Isso demonstra não só maturidade tática, mas também comprometimento emocional com o grupo e com a torcida. Ele sabe que, para render o melhor, é preciso ter foco e confiança, tanto nos companheiros quanto na própria evolução individual. Como torcedor, dá para perceber que Otávio é um jogador que agrega muito ao Fluminense. Mesmo sem estar 100% em ritmo de jogo, sua presença em campo eleva a qualidade do meio de campo, tanto defensivamente quanto na saída para o ataque. Ele consegue equilibrar intensidade física, posicionamento e visão de jogo, sendo uma peça fundamental para o elenco, ainda que precise de mais minutos para atingir sua plena forma. Além disso, a postura de Otávio após a derrota revela a mentalidade do Fluminense neste momento,
Um time que valoriza cada partida, mas não se desespera com resultados adversos. Há planejamento, paciência e confiança no grupo. É o tipo de jogador e de mentalidade que fazem a torcida acreditar que o time vai crescer, se adaptar e alcançar resultados expressivos ao longo da temporada. O recado final do volante foi de trabalho e evolução. Ele deixou claro que a derrota para o Corinthians não muda o foco do grupo. Infelizmente não conseguimos nosso objetivo hoje, mas temos que trabalhar, continuar evoluindo, fazer um grande jogo terça-feira para depois a gente voltar a pensar no brasileiro, reforçou. Essa postura é exatamente o que um torcedor do Fluminense quer ver: comprometimento, concentração e confiança no processo, mesmo nos dias mais difíceis. Otávio é, sem dúvidas, um jogador que pode fazer a diferença em momentos decisivos. Ele ainda está encontrando seu ritmo ideal, mas a qualidade técnica, a visão de jogo e a postura dentro e fora de campo mostram que ele tem tudo para ser um dos pilares do Fluminense nesta temporada. Para nós, torcedores, é um alívio e uma alegria ver um jogador com essa mentalidade, que entende a importância de cada jogo e de cada decisão tática, sem perder a confiança no grupo ou no próprio futebol. Deixe a sua opinião nos comentários e, saudações tricolores!